Fala, meus amiguinhos do FutiClips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos conferir dois conteúdos numa pancada só. Foi legal assim, vou explicar pra vocês o contexto do porquê que eu vou fazer esses dois vídeos. Eu fiz um vídeo, primeiramente, eu vou até trocar de janela aqui logo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aí, que foi esse vídeo aqui, ó. E a Rede Globo asfixiou o Vasco aqui. Foi mesmo asfixiado pela Globo, não sei o quê. Aí a Rede Globo asfixiou, o Eurico entrou numa briga com a bala só, que não sei o quê. Onde o Fui Clear, não sei se eu vou estar resumindo de uma forma muito pobre o que ele quis dizer nesse vídeo aí, mas ele associa a Rede Globo a ter asfixiado o Vasco, as finanças do Vasco, não dando espaço pro Vasco na mídia, por causa de que o Vasco botou o símbolo do SBT na camisa na final da Copa João Avelange, também conhecida como Brasileirão, né, daquele ano de 2001, eu acho. E aí eu falei no vídeo que não foi bem isso, que o Vasco foi asfixiado por causa dele mesmo, por causa do Eurico Miranda, que vetava a imprensa de aparecer em São Januário para cobrir os treinamentos e etc., porque qualquer coisa que alguém falasse contra ele ou contra o Vasco, a Globo fez muita matéria dizendo que ele tinha casa em Miami por causa de roubalheira e não sei o que, esquema disso, daquilo, e não sei o que lá. Nada foi comprovado, diga-se de passagem, né? Não conseguiram provar, mas houveram essas matérias. Eu não tô querendo aqui também, o Eurico, Deus o tenha, eu não tô aqui para ficar botando crime na conta de ninguém que já faleceu, não tá aqui para se defender, né? Mas houveram essas matérias e outros jornalistas também batiam de frente com ele. No dia seguinte, a emissora do cara estava proibida de entrar em São Januário, e isso acontecia o tempo todo, e isso aí foi minando, porque o patrocinador quer que a marca dele, aqui, Jumpman, a Nike, o Michael Jordan, querem que essa marca esteja escrita, porra, aparecendo nos treinos, aparecendo nos jornais e não sei o quê, e quando você impede a mídia de cobrir os treinos do teu time e as paradas do teu time, você diminui bastante aí a possibilidade de o patrocinador aparecer, e isso aí vai minando o relacionamento do clube com o patrocínio, né? Então, né, nesse vídeo, eu não vou aqui também ficar printando e não sei o que, mas houveram alguns comentários da galera, você pode ver, eu vou botar no card aí, você pode ir lá ver esse vídeo se você não viu. Houveram alguns comentários de gente falando que não era bem assim, que a Globo asfixiou assim, que não sei o que lá. Então, hoje, o conteúdo que a gente vai ver é o seguinte, eu vou até procurar aqui se é esse. É esse. É o Fábio Azevedo, jornalista de vários anos aí, vascaíno há muitos anos assumido, né? E é um jornalista muito bom, dos que eu gosto aí. Fala bastante coisa legal e etc. Eu já gostava dele quando ele não dizia qual era o clube dele, quando ele trabalhava na ESPN cobrindo futebol carioca. E o vídeo é do canal Futebolaço Podcast, já manda até um abraço aí, acho que é Dieguinho o nome do cara que é o dono desse canal, e é muito bom o canal, embora seja bastante pautado pro Vasco, mas é um canal excelente de podcast aí. Muitas entrevistas legais, muito bate-papo maneiro, muita resenha boa. E o Fábio Azevedo foi convidado lá e ele falou, do ponto de vista dele, por que a imprensa odeia o Vasco. E esse vídeo é de 11 meses atrás, mas eu tava zapeando e por acaso achei esse vídeo, eu vi o vídeo e falei, putz, eu assisti uma metade e falei, cara, ele tá falando a mesma coisa que eu e é um cara vascaíno pra poder dizer e explicar por que a imprensa não dá o espaço devido e merecido pelo tamanho gigante que o Vasco da Gama tem. E aí o outro vídeo que a gente vai ver aqui, para completar a parada, é esse outro aqui, ó. Edmundo critica Eurico Miranda e revela bastidores da estátua do Romário. Então, vamos voltar para o outro vídeo. Já me alonguei muito nesse início aqui, nessa explicação do contexto desse vídeo para vocês. Então vamos lá, né? Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1... Você é um cara que tem uma experiência muito vasta, como você acabou de mostrar pra gente de televisão, rádio, etc. Uma coisa nunca entrou na minha cabeça. Por exemplo, segundo as pesquisas, que eu não acredito, a gente já teve essa conversa, vai ter a quinta maior torcida do Brasil. Eu acho que é mais. Não, eu também não acredito. Pra mim é por sermos vascaínos, não. Eu vou provar a vocês. Mas o ponto não é nem esse. Eu queria entender como é que um clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama não tem espaço na televisão. E aí, eu vou abrir um leque aqui do seguinte, não me venham com a desculpa de que porque o Vasco tá mal há muitos anos, porque o Corinthians estando bem, estando mal tá na televisão, o Flamengo estando bem, estando mal tá na televisão, o São Paulo, Palmeiras, e aí os outros, Vasco, Fluminense, Botafogo, o próprio Santos tem um preconceito lá em São Paulo por não ser da capital. A gente tem Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético. Fala-se quando está bem, tá brigando por título, etc. Pensando em mercado, em audiência, a torcida do Vasco era expressiva. Por que o Vasco não tem espaço na televisão, vindo de você um cara que veio da TV? Porque nenhum desses clubes que você citou teve um cara chamado Eurico Miranda.
Esse foi o cara que dividiu a opinião pública. Quem gostava dele era o torcedor do Vasco. E quem passou a odiar ele, todos os outros, até quem torce para o Vasco, está na mídia. Por quê? Você chega aqui no Grupo Influência, você é bem tratado. Sim. Todos. Quem é convidado, quem é da casa, todo mundo é bem tratado. Você não vai em nenhum lugar que você é maltratado. Então, assim, ir ao Vasco era aquela... Porra, tem que cobrir o Vasco. Caramba, cara, que coisa. Aí os cara vascaíno falando isso. Hoje não. Hoje não. De alguns anos pra cá não é assim. Mas na gestão Eurico Miranda era uma coisa que você ficava tenso. Qualquer coisa que você falasse, alguém vinha te ameaçar, te dar uma prensa. Porra. Por quê? Porque ele se achava dono do Vasco. Dono. Achava não, tinha certeza que ele era dono do Vasco. Então, esse tipo de atitude foi antipatizando a mídia. Não só os outros torcedores, que não eram Vasco, mas a mídia. Por que você vai num lugar que você é maltratado? Não. Não. Então, aquela frase que aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, o Vasco passou a perder espaço porque o seu diretor, vice-presidente depois presidente, fez questão de expulsar a imprensa do Vasco. Cansou de fechar o Vasco, de proibir, de descredenciar, não deixar que entrasse. Por quê? Porque fez uma crítica, porque falou isso, porque falou aquilo. E aí o Vasco foi perdendo espaço. Foi perdendo espaço. Mas o Eurico já não está mais no Vasco há muitos anos, cara. Porra. Quem bate, esquece. Quem apanha, o ranço fica, meu parceiro. Então, por isso, não é pelo público. Você tem toda a razão. Era para se falar Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo. O Vasco, São Paulo e Palmeiras. Eram os 5 para serem falados. Tanto que uma briga que eu tinha muitas vezes na Fox era falar do Vasco. Porra, tem uma notícia. Já vai falar, já vai. Tá aí uma notícia do Vasco. Um negócio aqui. Você ficava 1 hora falando do Flamengo, 1 hora do Corinthians, 20 minutos do Palmeiras, 20 do São Paulo. E normalmente quando era notícia negativa. Diga também. Sim, pô, se nascesse... Quando era cortou a água, aí ficava... Aí tinha espaço, era 15 minutos falou. Rato no campo. Mas assim, cara, é o que eu tô dizendo. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. O Flamengo é amigo da mídia? Não é, cara. É porque cuida da entrada para as pessoas. Deixa as pessoas trabalharem. Eu falo isso. E claro que tem um público consumidor muito grande, como os outros também têm. Só que o Vasco não, cara. O Vasco, na figura do ex-presidente, que está falecido, mas quem viveu sabe o que eu estou falando. Eu fui proibido de estar em São Januário. Eu fui proibido. Eu processei ele, com o Luiz Roberto Levinciano sendo meu advogado, inclusive. Porque ele tentou me agredir na final do Campeonato Estadual em 2004, aqueles 3 gols do Jean, que só fez isso uma vez na vida, foi contra o Vasco, e agrediu um colega, o Carlos Monteiro, tanto que ele teve uma condenação criminal na ficha dele, que foi essa, nesse dia. Na minha ele foi absolvido, segundo o juiz, porque ele estava motivado pela emoção. Então todo mundo pode sair na porrada no estádio, porque a emoção é o que motiva as pessoas, né? Se você ganha, você está eufórico, se você perde, você está puto da vida. Então, se essa é a explicação, todo mundo pode. Mas, enfim. Então, ele foi o cara responsável pela imprensa distanciar do Vasco. Mas o Roberto veio, trouxe a imprensa para perto. Beleza. Aí ele voltou, distanciou de novo. Esse ano, já se tem uma aproximação da imprensa. A gente já entra no clube, já faz a cobertura dos treinos, consegue marcar. Aqui mesmo já vieram o Edmar, o Nenê, o Carlos Brasil. Então, assim, existem questões que vocês vão... Peraí, cara. A imprensa não é inimiga. Você tem que ter a imprensa do seu lado porque é importante. É o que o Flamengo faz. É um elo que você vai levar nós, clube, para o torcedor. E de graça. Você não está pagando a imprensa. As pessoas acham, você é vendido. Cara, não tem preço nenhum nisso. Você quer conteúdo, não quer? Então vou lá. Amanhã o Salgado quer te dar uma entrevista. Não vou não. Só conto o Salgado. Então, meu irmão, tu faz canal de Vasco para quê? Tu não vai ouvir o presidente? Faz as perguntas que têm que ser feitas. Então, assim, eu acho que o Vasco, através do Eurico Miranda, distanciou. E isso paga-se um preço até hoje. Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Talvez os produtores de conteúdo que somos nós, de Vasco, possamos entrar nesse vácuo. Não, mas nós entramos nesse vácuo. Sim. Se você perguntar pro Mário Coelho por que foi que ele foi o primeiro grande canal do Vasco que ele criou, foi por isso. Eu, Diego, criei meu canal do YouTube no Vasco por isso. Tem quantos anos já o teu? O meu vai fazer 3 anos em agosto. Então. Meu canal tem 2 anos e pouco. Então, assim, eu assistia ao Redação Sport TV, o Seleção, o Rádio Fox, pra ouvir notícia dos outros. Eu me alimentava de conteúdo do Vasco pelo Net Vasco.
Sim. Eu não tinha conteúdo do Vasco na televisão. É porque como eu sempre gostei de acompanhar o que estava acontecendo em todos os locais, então eu via programa esportivo. A própria televisão criou os influenciadores. Sim. Pega lá o Botafogo. A gente tá falando do Vasco, dizem que é a quinta maior. Tu imagina Fluminense, Botafogo. Foi aí que foram surgindo influenciadores desses clubes. Exatamente. De uma necessidade da própria pessoa. Pô, se eu sou torcedor, tenho essa dificuldade, por que não eu agora vou fazer? Foi assim que surgiram os influenciadores. E eu nunca mais esqueço que o Zé Comé, quando falou pra mim, eu falei, Zé, vou fazer um canal do Vasco. Eu falei, porra, do cacete, porra, aquelas coisas do Zé. Ele falou, sabe o que vai ser legal, Fabinho? É que as pessoas que cobravam que a mídia trouxesse informação do Vasco, tá vendo um cara da mídia fazer o canal de Vasco. Então isso vai ser legal, porque já tem uma galera fazendo muito bem feito, como você, o Mário, o Juninho, que foi meu aluno. Já tinha o Flávio Dias, mas assim, se você perguntar ao público do Flávio Dias, eu lembro dele, eu acompanhava o Flávio na rádio, mas o público não conheceu, talvez 80% do público dele não ouvia ele no rádio, conheceu ele no YouTube, o que é muito legal, porque ele se reinventou, abriu um caminho para ele. Mas assim, eu acabei de sair da televisão, eu tô nas rádios, então você associa, pô, esse cara da mídia tá aqui fazendo Vasco, pô, legal, se a mídia não fala... Mal comparando, o Mauro César faz isso no Flamengo. Isso, exatamente. Mas, assim, foi bem mal comparado, porque o Mauro César não fala só do Flamengo, né? Ele fala bastante do Flamengo, porque muita gente flamenguista segue ele, é inscrito do canal dele. Mas o Mauro costuma fazer até live em outras situações de outros jogos, de outros clubes, e fala de outros clubes. Quando é perguntado nas lives dele, ele fica um tempo falando sobre os outros clubes. Mas como muita gente tá falando do Flamengo, ele acaba, né? Ele já disse isso várias vezes, mas o Mauro fala de qualquer coisa ligada ao futebol. Exatamente, entendeu? Então, assim, você cria... Pô, o cara não fala, mas aqui ele fala. E hoje, com acesso à informação que nós temos, cara, eu não quero ver redação, quero falar de Vasco, eu vou nos canais de debate, tenho lá a lista, 10. Pô, eu vou escolher o que eu assisto. Você tem a sua grade de programação para assistir. Então, isso é muito legal. Por isso que eu digo que eu estou apaixonado pelo YouTube, por essa possibilidade. E assim, os produtos que você pode criar. Nós aqui estamos fazendo um podcast, que eu também tenho no canal, só de Vasco. Eu faço as narrações dos jogos, só do Vasco. Tem as entrevistas que eu faço, as lives que eu posso fazer. Eu boto membro junto, coletiva. Uma live, pô, como eu fiz uma do Paulinho no ano passado, isso, ele na Alemanha. Pô, quando é que eu entrevistaria o Paulinho se não fosse a internet e a Covid, vamos dizer? Eu teria que ir na Alemanha, pô, cara, de casa, mandei um link, pô, foi 0800 isso. Então, assim, a pandemia veio mostrar que dá para se reinventar. Bom, tá, eles interromperam o raciocínio do cara, mas agora já tinha saído um pouco do assunto, então vamos trocar logo para o outro vídeo, que é o Edmundo falando do Eurico Miranda, a relação dele com o Eurico Miranda e os bastidores da estátua do Romário. Vamos lá. Ed, vamos encerrar o assunto Eurico Miranda. Eu sempre pergunto para as pessoas quem foi o Eurico Miranda e eu tenho respostas muito diversas. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Quanto o Vasco, tem gente que acha que foi o maior dirigente da história do Vasco como vice-presidente de futebol. O problema dele foi o período como presidente. Se você souber dividir presidente e vice na época do Calçada, foi genial. Pra você, quem foi Eurico Miranda? Faz o balanço do Edmundo. Ele foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Qual o teu filtro? Não, ele... Pro Vasco. Ele foi bom. Acabei de falar aqui porque ele foi positivo. Mas eu vou falar o que eu acho, que eu penso. Eu acho que ele foi o maior vascaíno que eu conheci. Mas ele sempre usou o Vasco pro seu benefício próprio, sabe? Entendeu? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Ele brigava comigo pessoalmente e eu brigava com o Vasco. Entendeu ou não? Entendi. Em vez de você voltar a briga com ele, a briga estourava no clube. Ele sempre colocou o Vasco como escudo. Sim. Ele sempre tomou atitudes contra A, B, C, D, E, F. E a pessoa, quando tomava uma atitude, nunca tomava contra o Eurico, tomava contra o Vasco. Mais ou menos isso. Esses dias agora na academia, um amigão, irmãozão meu, chegou até meio no meio do caminho, chegou assim no meio da conversa, e papai, irmãozão mesmo, não sei o que. Pior coisa que tem no futebol são os advogados. Ficam lá botando o clube na justiça, penhorando renda, penhorando salário, penhorando... Peraí, irmão. Você tá completamente errado. O clube é que tá errado. Quem atrasou, quem foi lá contratar, ofereceu o salário e não pagou o salário,
Me diz um atleta, ele é flamenguista. Eu falei, o Diego vai botar o Flamengo na justiça? Não. Não. Por que não? O salário tá em dia. Porque tá tudo em dia, Tá tudo tudo em combinado, dia. todo combinado foi cumprido, meu filho. Você tá invertendo as coisas. É o que o Eurico fazia. Ele não pagava e com aquele papo de que eu sou firme, minha palavra, tudo mentira, pô. Enfim, mas pra mim foi o maior vascaíno que eu conheci. Mas usava o Vasco pro seu benefício próprio. Agora, tu acha que de alguma forma, porque assim, no dia que o Rodrigo Dinamite esteve aqui, ele me soltou algumas do Eurico, eu tô insistindo por causa disso. Que eu percebi, assim, de fora, não vivi, mas parecia que ele usava algumas situações por alguns motivos específicos. Por exemplo, o Rodrigo acha, e a opinião dele, que a estátua do Romário, de uma certa forma, e foi naquele período daquele atrito entre o Eurico e o Roberto, que estava muito forte, foi de uma certa forma, tudo bem, homenagem pelo 10º gol, mas para, de certa forma, dar um atrito, porque o maior ídolo da história do clube não tinha uma estátua, mas o Romário tinha, eles eram muito próximos, ele falava muito que era pro feito, no 10º não era pro Romário, mas nas entrelinhas, as pessoas ligadas ao Roberto tinham essa visão. O E a Romário história emprestava do Rei, dinheiro do pro Príncipe, Vasco, do pô. Bobo, você acha que de uma certa forma, naquele momento, talvez o Eurico já estava pensando que de repente, pô, bola dividida, o Edmundo não quer ficar com o Romário nem a pau. Tu acha que de repente ele deixou rolar porque ele sabia que de alguma forma tu errou e a corda ele ia ficar com o Romário no final das contas? Não. Ele sempre foi Eurico Futebol Clube. Sempre pensou nele. E aí, uma hora eu preciso estar com você, eu tô com você. Outra hora eu preciso estar com ele, tô com ele. Ponto. Como é que foi E a história história, do a história, pênalti? a história da estátua foi o pior momento da história do Vasco. Foi pós ter colocado o SBT na camisa. O Vasco perdeu todos os patrocínios, inclusive o dinheiro da televisão. Enfim, o Romário arrumou dinheiro emprestado pra ele. Ele só pensava nele, cara. A verdade é essa. E usava o Vasco. Né? Esse é o resumo. Ele só pensava nele. E usava o Vasco. E usava a credibilidade do Vasco. Sabe? Para levar gente, pessoas importantes. Os jantares no calabouço, meu filho. É que não posso falar, mas, meu Deus do céu. Mas enfim. Fica nervoso. Ele só pensava nele e usava o Vasco. Pronto. Mano, esse podcast do Futebolaço com o Edmundo é muito bom, assim. Mesmo pra você que não é vascaíno, ele vai falar muito de Vasco, não sei o quê, etc. Ele fala sobre outras situações, sobre o Flamengo também, sobre o Palmeiras. É muito bom, muito bom. Bom, pra resumir, foi isso daí. Eu acho, e falei isso no outro vídeo que eu botei no card aí, que o pessoal ficou refutando, que o problema do Vasco era o Eurico Miranda e aquela coisa de ficar fechando São Januário o tempo todo, distanciando a imprensa do clube. Porra, como que eu vou patrocinar um clube que impede a imprensa de entrar dentro da sua sede a ponto de, porra, diminuir o interesse da imprensa em cobrir o dia a dia daquele clube e mostrar a minha marca? Eu não vou me associar a um clube desse, pô. Vou me associar a um Flamengo, a um Corinthians, a um Palmeiras, que são clubes que, entre vários outros, lógico, que tratam bem a imprensa e entendem que, cara, se eu quiser fazer uma propaganda do meu canal aqui, num outro canal, por exemplo, quero que o Flow Podcast fale que eu tenho esse canal Futeclips aqui para trazer uma galera para cá, o Flow Esporte Clube. Eu vou ter que pagar no mínimo um valor daquele superchat deles diferente lá. No mínimo, no ruim. Ou fechar um valor para eles ficarem botando minha marca naquela televisão grande que tem lá no estúdio deles. Eu vou ter que pagar pela mídia. No caso dos clubes de futebol, eles são afortunados e parece que não percebem isso. Porque a imprensa, a televisão, os veículos de mídia e internet cobrem o dia a dia desses clubes que são empresas, né, no caso, de graça e ficam mostrando, veiculando para os outros e etc. Sem querer nada em troca disso, sabe? Numa situação normal, o clube teria que pagar pela mídia. Ah, nós vamos ficar 2 horas falando de futebol aqui. Você quer que a gente fale do teu clube? A gente cobra tanto para você ficar por meia hora, tanto para ficar 1 hora falando de você. E aí, qual vai ser? E não é isso que acontece, cara. Não é isso que acontece. Por acaso, a mídia até paga para poder transmitir os jogos. Então, porra, é burrice um dirigente não entra mais em São Januário, assim, esse pessoal dessa emissora aí. Esse repórter não entra mais aqui. Porra, que loucura, cara.
E aí o pessoal refuta, mas eu não sei qual é a motivação dessa galera que fala que não foi isso o problema. E não é essa questão de o Vasco estar mal há muito tempo, e o Vasco é um gigante aí do futebol brasileiro. Para mim, é a terceira, quarta maior torcida do futebol brasileiro. O Vasco tem muito torcedor espalhado pelo Brasil, não é só no Rio de Janeiro. Muito torcedor espalhado. É um clube gigante, centenário aí, que tem uma história que merece nosso respeito. Então, foi isso aí o vídeo. Vou trocar de janela. Peço que você comente se você concorda ou discorda, desde que com respeito, sendo respeitoso. Pô, eu vou me amarrar em ver os comentários de vocês, concordando ou discordando, mas com respeito. Se inscreva no canal, acione o sininho quando se inscrever, deixe um like no vídeo aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.